Opa, Marão na área, e aí rapaziadinha, olha o que tá acontecendo. Embaixador, muito obrigado por me receber aqui e bater esse papo. É um prazer. Pro meu canal. Vamos para começar. Embaixador, como que você prefere que... Olha, eu fui ser chamado de Marcelo. Marcel. É. Então vamos Marcel. Tem uma pessoa por trás da figura pública. Isso é importantíssimo, né? Isso. Maravilhoso. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo. Você já tem visto o vídeo meu aqui falando na embaixada, do trabalho de aproximação que a embaixada está fazendo. E essa é a prova viva que essa aproximação está acontecendo. Do quarto da velha Margarete para a embaixada brasileira de Dublin, rapaziada. Olha o que está acontecendo. E aí hoje a ideia desse vídeo aqui é contar mais sobre essa ideia da aproximação e responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, procura por Mário na Europa. E se você não segue a Embaixada de Dublin, é só procurar, tá aqui na tela. Estou colocando aqui na tela, é só seguir lá, porque lá é onde está rolando a comunicação direta da Embaixada com a comunidade. Então é muito importante você se fazer presente nessa participação de aproximação. Beleza? Então vai dando like, chegou agora, se inscreve, clica no botão vermelho, porque a gente já volta para bater esse papo. Segura o seu pagode aí, que eu já volto. Marcelo, mais uma vez, obrigado por me receber aqui. E acho que a gente podia começar esse bate-papo explicando para o pessoal qual que é essa iniciativa de aproximação, qual é o objetivo, o que vocês olham lá na frente da estrada e falam assim, ó, queremos chegar nesse lugar. Qual seria esse lugar? Olha, primeiro, muito prazer estar aqui com você, Mário, ter essa oportunidade. Para nós também é novidade, é uma oportunidade de ampliar o nosso diálogo com a comunidade brasileira, que é muito grande, e os nossos recursos são limitados, a nossa capacidade. Pessoas como você têm essa penetração, esse acesso à comunidade, que já tem a confiança e entra na casa delas, é muito importante e é uma parceria que nós queremos, então, aprofundar. Olha, de uma maneira mais geral, eu acho que é importante esclarecer o seguinte: a Embaixada é uma representação dos interesses dos brasileiros. Há uma série de coisas que nós podemos fazer, eu já até expliquei em outras oportunidades, coisas que não podemos fazer, e onde não podemos ajudar, né? Agora, o pano de fundo para tudo isso é ajudar a comunidade brasileira a realizar individualmente, coletivamente, seus sonhos. As pessoas vieram para cá querendo realizar sonhos de estudar, uma nova vocação profissional, uma nova experiência de vida, morar fora. E o nosso papel é estimular e ajudar a criar as condições para que as pessoas possam fazer isso da maneira mais eficaz. E o primeiro passo para isso é conhecer as pessoas. Claro. Né? Conhecer. Há uma comunidade muito grande aqui e, sobretudo, uma comunidade crescente, mas nós não conhecemos os números. As dificuldades são várias, mas por isso mesmo queremos estimular muito as pessoas a participar de um censo, uma pesquisa que nós temos já lançado, já está disponível na página da Embaixada, está sendo difundido por várias plataformas como a sua, e já agradecemos esse apoio. Nós queremos fazer um perfil, conhecer as pessoas, quantas são, o que elas fazem, o que elas precisam, quais são os seus anseios e ver de que maneira podemos colaborar. Então, o primeiro passo é esse, é conhecermos as pessoas e identificar de que maneira colaborar. Para terminar, para não me estender muito nessa resposta, dizer que, de uma maneira geral, eu estou há pouco tempo aqui, a Covid não facilita muito a integração, mas eu percebi, sobretudo falando com as autoridades e pessoas que têm uma presença estratégica na sociedade irlandesa, que há um apreço muito grande pelo que os brasileiros representam. É uma comunidade trabalhadora, gente jovem, empenhada, grande parte com uma formação acadêmica ou vocacional, profissional significativa e que vem contribuindo muito para o país. Agora, ao mesmo tempo, sempre há casos específicos de pessoas que têm dificuldade, adaptação, que têm problemas dos mais variados tipos. E o nosso papel aqui é ajudar, de um lado, que essa integração seja cada vez mais eficiente. Ter muitas pessoas aqui é uma grande vantagem. Agora, um número grande de pessoas também apresenta desafios e riscos. Essa comunidade ela tem um peso e que ela se integre na comunidade maior irlandesa é um passo importante. E é uma série de iniciativas que nós podemos, inclusive, discutir sobre como avançar esse processo. Então, há brasileiros que têm dificuldades específicas e é uma comunidade exitosa
mas que precisa cada vez mais se integrar em função do tamanho e do peso da influência que ela vai exercer na sociedade. Eu acho isso sensacional, essa ideia do conhecer vamos colocar assim, o dono da dor, para poder sentir essa dor, para ver como resolver essa dor. Claro. E essa iniciativa, eu acho ela tão boa, porque eu estou aqui há um tempão, fazem 10 anos, fez 10 anos em junho, e é a primeira vez que eu realmente entendo o papel da embaixada, porque até então tem aquela fama do, não, embaixada não faz nada. E aí essa fala vai se propagando, e aí no final você está repetindo algo que você não sabe. Então, no episódio do primeiro vídeo, que a gente teve a reunião aqui, nos conhecemos e tudo mais, eu saí dessa reunião com a cabeça assim, meu Deus, é tanta coisa que eles podem, tanta coisa que eles não podem, que a gente colocou tudo no mesmo cesto e no final a gente só reclama. Mas vamos entender, vamos conversar, sabe? Eu acho que a falta do diálogo é uma coisa que fecha muita porta. Então, no momento que a embaixada falou, gente, venham aqui, vamos sentar, vamos bater um papo. Foi o primeiro passo dado numa caminhada que essa integração que você citou, eu acho que ela é essencial para a gente fazer uma boa relação. Tipo, a gente mora aqui na casa deles, vamos colocar assim. Isso. A gente tem que fazer parte da casa deles. Não é pegar um quarto para mim e fazer daqui o meu lugar. Não, vamos todo mundo conviver, vamos para a sala, vamos para a cozinha. Coloca-se na posição de um brasileiro lá e tem uma comunidade grande de pessoas de fora. Sim. Há também uma expectativa que elas se integrem. Elas foram para o Brasil por algum atrativo. Todo mundo gosta de ser apreciado. Claro. Então, você ouvir de um estrangeiro por que você está lá, demonstrar apreço, conhecimento pela cultura. Quem ganhou medalha, quais irlandeses ganharam medalha na Olimpíada? Comentar com seus amigos, né? Empregar irlandeses, os empregadores brasileiros aqui. Um outro tema que nós estávamos comentando, existe um número muito grande de crianças irlandesas envolvidas em programas esportivos com esportes brasileiros, desde o capoeira, passando pelo futebol até o jiu-jitsu brasileiro. Essas crianças são um canal de entrada na cultura brasileira de uma forma muito sã, muito produtiva. As pessoas fazem isso a título voluntário. Então, eu queria estimular de uma forma muito, muito geral. Primeiro, nos procurem, a porta está aberta. E estamos aqui para estimular, apoiar, ajudá-los a encontrar as maneiras mais eficientes de se integrar na sociedade e contribuir de uma maneira que seja apreciada e reconhecido. Isso que eu acho que no atacado todo mundo reconhece. No varejo, que às vezes é um pouquinho mais de dificuldade, relações humanas, e aí cada um de nós tem o seu papel. Claro, é uma grande engrenagem. Se a gente chegar e ficar só sendo um empecilho na engrenagem, não vai rodar. Então tem que saber o seu papel, onde atuar, como atuar e fazê-lo. Não só, maravilha, tá, mas o que você está fazendo em troca dessa maravilha? E como eu disse, a embaixada pode colaborar, podemos falar um pouco mais depois, sobre iniciativas na área cultural, de atividades públicas que ajudam exatamente a promover a visibilidade da comunidade e a que ela se integre da forma mais eficiente. Primeiro, habilitando os brasileiros a serem produtivos e contribuir para a sociedade, mas também de uma forma integrada. Sem dúvida. E a gente tem perguntas, a gente pode responder as perguntinhas então, aqui do pessoal. Soltei lá no Instagram o box de pergunta lá e vieram boas perguntas, hein, pessoal? E aí eu separei algumas que eu acho que são mais difíceis, comuns, né? Sem dúvida. As que eu sei responder, eu vou. Fazer, eu preciso de alguém com porte para falar assim, é isso que acontece. Então eu separei algumas em subseçõezinhas, tipo tem pergunta de setor consular, tem de missão na embaixada e projetinhos. Então eu vou jogando a bola e aí você que tem o conhecimento vai chegar e falar assim, é isso. Tem uma pergunta da Joyce, Joyce_RZ. Ela fala assim, muitos artistas brasileiros aqui na Irlanda que estão se articulando para mostrar sua arte. Teria espaço para difusão? Eu entendo essa pergunta como assim, tem um monte de artista aqui, tem músico, tem fotógrafo, tem pintor, tem grafiteiro, e tem alguma ideia da embaixada de promover esse tipo, uma amostra ou um painel, alguma coisa? Sem dúvida. A embaixada aqui, como qualquer embaixada brasileira ou qualquer consulado brasileiro, tem uma política cultural e desenvolve um programa, uma agenda, um calendário de atividades culturais, que geralmente envolvem a apresentação de projetos, não pode ser só de boca. Sim. É preciso que a pessoa apresente uma sugestão
de uma atividade cultural que seja voltada para aquilo que nós estamos falando, para divulgar o que os brasileiros têm de bom e de como eles contribuem na sociedade que eles escolheram para morar. Então, nós incentivamos as pessoas a apresentarem ideias e propostas. Ano que vem é o Bicentenário Brasileiro. E também é uma data importante no calendário da independência irlandesa. Sim. Então, a nossa ideia é desenvolver um conjunto de atividades que ajudam a trabalhar esses elementos: identidade, imigração, processo de descolonização, que tanto o Brasil como a Irlanda viveram. Sim. E de que maneira essa experiência compartilhada nos ajuda a também nos entender e apreciar mais. Sim. Então, nós não podemos financiar tudo, nem qualquer coisa, mas nós estimulamos as pessoas a nos procurar com as suas ideias. Várias pessoas já apresentaram ideias e nós já temos alguns projetos já aprovados. Eu queria citar apenas 2, para vocês terem uma ideia dessa dinâmica. Um deles vai ser um mural, aqui, eu não sei se vai ser no East Wall, vai ser numa dessas regiões aqui próximas da região central da cidade, em que nós vamos convidar um muralista, um grafiteiro brasileiro e um irlandês a juntos desenvolver uma ideia, um conceito, e ele vai ser transformar um muro num elemento de integração, né? Aquilo que divide é mais ou menos a experiência do Muro de Berlim, onde, aliás, eu morei há muitos anos atrás. O Muro de Berlim era um sinal de separação, de divisão, de segregação, de preconceito, de polarização, e passou a ser uma expressão de unidade, uma lição histórica. E é isso que eu quero. E esse mural vai ficar lá. Vai ser uma referência permanente da unidade, da integração entre brasileiros e irlandeses. Isso é um exemplo. Haverá um outro que vai trazer alunos de escola secundária, brasileiros e irlandeses, com um professor acadêmico irlandês e um brasileiro, para discutirem a independência dos dois países. Olha que maravilha. E a minha ideia talvez, não posso dizer nada agora aqui, convidar personalidades importantes para estarem presentes e prestigiarem e demonstrarem a importância, que tanto no Brasil como na Irlanda são questões de grande importância. São 2 exemplos, mas cultura, culinária, história, música, pintura, fotografia, todos são campos válidos. Sem dúvida. A área cultural, a área de esporte meio afim. Também queremos fazer campeonatos, já fizemos um campeonato chamado a Taça da Embaixada, fizemos um campeonato. Queremos fazer campeonato entre times irlandeses e brasileiros ou times mistos. Por exemplo, talvez não saibam que na cidade de Gort, que é onde tem perto de Galway, onde tem a maior concentração de brasileiros por unidade, existe um time de futebol brasileiro e irlandês. Eu tenho inclusive com camiseta e bandeira e tudo. Queremos fazer um campeonato de futebol, trazer os jovens das zonas aqui mais vulneráveis. Ou seja, transformar um limão numa limonada. Tem que ter esse time de Gort, que é misturado, tem que ter em toda a cidade. Claro. Onde tem brasileiro tem que ter isso, porque, poxa, a gente é bom no futebol, a gente vende o país do futebol. Vamos passar para frente, vamos juntar isso, né? Cultura, esporte, como nós todos sabemos, diluem qualquer diferença. Sem dúvida. Então, através do esporte e da arte e da cultura, a gente consegue transcender muito essas barreiras. Então, é muito importante e, insisto, sintam-se à vontade para vir nos procurar, transmitir a sua ideia e vamos trabalhar para realizar esse sonho. Traga a ideia. Tem a ideia, vem aqui e fala assim, pessoal, tive essa ideia. Vamos conversar. Eu acho que o diálogo, ele é essencial, muito maravilhoso. Eu escuto essas coisas e fico, meu Deus, eu quero, me leva, me chama, pode me chamar. Essa pergunta aqui, ela é bem recorrente. Sempre que eu falo de embaixada, essa pergunta surge. Que ela vem das S. Tamashiro, lá no Instagram. Ele fala assim, o que a embaixada está fazendo em relação aos riders na Irlanda? Aquela situação da agressão que teve com os entregadores. Tem alguma ação sendo feita? O que está acontecendo? Tá. Deixa eu começar, talvez, fazendo uma explanação um pouquinho mais ampla, que eu acho Sem dúvida, né? Isso é importante. Quem veio morar na Irlanda
como em qualquer país estrangeiro, fez uma opção por morar num outro país. Isso significa que as leis, as regras que prevalecem são do país. A embaixada é um escritório, uma representação de um outro país, que tem como obrigação zelar pelos interesses das pessoas que têm a sua nacionalidade. Claro. Agora, estamos trabalhando e vivendo numa soberania outra. Ou seja, a capacidade da embaixada interferir nas regras, nas leis, inclusive nas circunstâncias culturais e pessoais das pessoas, é limitada por esse fato. O que não significa que não podemos fazer nada. Então, de um lado, nós temos uma atividade formal na área consular, de documentação, de apoio a resolver problemas das pessoas, podemos dar uma série de assistências. Agora, nós não podemos mudar a realidade que é este país, seja do ponto de vista legal, jurídico, seja do ponto de vista da sua cultura, da sua mentalidade. O Brasil não é diferente. Não podemos esperar que uma embaixada da Irlanda no Brasil vai contornar e superar os nossos problemas, nem resolver as injustiças que o Brasil tem quando impactem o cidadão irlandês. Não significa que não podemos fazer nada, mas temos que ter presente essas limitações. A questão dos brasileiros, que são periodicamente, ou que já houve casos de ataque, é uma questão grave. Eu falei com as mais altas autoridades irlandesas disso, não para exigir deles justiça ou que tal caso seja tratado desta ou daquela maneira, mas que tenham presente que estão envolvidos cidadãos brasileiros, que têm os seus direitos e que esses sejam respeitados e valorizados. Eu, como já disse antes, a minha impressão geral é de que há um reconhecimento pela contribuição do povo brasileiro, inclusive durante a pandemia. Uhum. Esses entregadores estão fazendo um serviço essencial. Essencial. A impressão que eu tenho é de que esse problema foi bastante reduzido. Se vocês tiverem informações diferentes, nos tragam. Sim. Não recebemos nenhuma outra denúncia desde o último episódio que houve, mas é um problema real e recorrente. Então, se houver um problema real, não deixe nos avisar que nós vamos avaliar de que maneira nós podemos interferir. É o caso, por exemplo, também de brasileiros que não são admitidos, que estão na fronteira. Nós não podemos obrigar as autoridades a que elas entrem. Nós podemos assegurar seus direitos, que saibam quais são os problemas, que a política deles seja clara, transparente, para que as pessoas que venham saibam o que esperar e o que vai ser cobrado deles, que eles sejam tratados de uma forma correta, que não sejam, objeto de maus tratos. Sim. Então, eu acho fundamental ter presente essas questões e, insisto, sempre que houver uma situação em que a pessoa se sentir lesada, por favor, nos informe. Para terminar, voltando à questão dos entregadores, nós não nos envolvemos diretamente, mas nós apoiamos e orientamos esses jovens quando eles foram recebidos, ainda em fevereiro ou março, pelo ministro, estou tentando lembrar, o vice-ministro o Tony Stael, que é o Varadkar. Esses rapazes foram recebidos pelo ministro, o ministro se comprometeu a tomar medidas, uma ocorreu imediatamente, que foi a decisão de prorrogar os vistos dos estudantes, que era a principal demanda deles. O ministro, inclusive, reconheceu publicamente que havia situações de abuso dos direitos de trabalhadores informais, que não tinham contrato de trabalho. Então, insisto, nós não não podemos chegar e cobrar e exigir, mas nós temos canais e temos possibilidades de intervir construtivamente nesse debate. E o fato de ter havido aquela conversa, a decisão de prorrogar os vistos, não ter havido, que eu saiba, novos episódios, nós falamos com a polícia, falamos com o Ministério da Justiça, eles aumentaram a fiscalização nessa região, entendo que melhorou. Então, quer dizer, do meu ponto de vista, houve um avanço. Se você não concorda, me diga, me traga um caso, um episódio, que nós vamos fazer o que for possível. É aquela história, né, rapaziada? Trocando em miúdos.
A embaixada, ela não tem o poder de fazer tudo. Mas se ela não tem o poder, ela sabe quem tem. Então chega e fala assim, não consigo, mas espera aí que eu vou falar com alguém que sabe. Esse é o exemplo do que aconteceu. Então, fica a resposta a essa pergunta. Sempre aparece quando eu falo sobre embaixada, o pessoal, o que eles estão fazendo do Rider? Tá aqui. Foi feito, tivemos uma vitória, mas não dá para chegar, meter a mão na mesa e falar assim, faça o que eu quero. Porque se ao contrário, você não ia gostar também da embaixada irlandesa no Brasil querendo mudar as coisas lá. É só dar uma invertidinha no papel. Vamos para mais uma pergunta aqui. Por que a embaixada funciona, o atendimento na embaixada funciona por tão poucas horas? Primeiro, a embaixada funciona de 9 às 7, 8, dependendo da hora que eu saio daqui. O setor consular, que presta atendimento presencial aos consulentes brasileiros, tem um horário limitado. E a razão é basicamente porque as pessoas, o trabalho não é simplesmente receber documentação. Isso tem que ser depois tem que ser trabalhado, tem que ser processado, tem que ser objeto de consultas, elaboração de documentos. Isso leva tempo e isso tem que ser feito depois do horário de atendimento. Porque, como vocês próprios sabem e sentem na pele, às vezes há uma pressão grande para ser atendido. Então, quer dizer, as pessoas estão atendendo e essas mesmas pessoas vão depois ter que processar a documentação. Esse problema, na verdade, se agravou durante a pandemia. Nós aqui seguimos as regras das autoridades locais e temos um sistema de trabalho domiciliar, mas ao mesmo tempo temos que garantir um número mínimo de pessoas de atendimento. Sem dúvida. Então nós introduzimos ou aperfeiçoamos ao longo dos últimos anos e há poucos meses foi adotado um novo sistema chamado e-consular, que permite organizar de uma maneira mais eficiente possível. Então, se você teve alguma relação ou foi buscar algum documento recentemente na embaixada, você terá visto o funcionamento desse novo sistema, pelo qual você agenda via a plataforma do Itamaraty, da embaixada, você agenda a sua demanda, você tem acesso a um contato telefônico que pode explicar todas as suas dúvidas e orientá-lo para assegurar que os documentos que você tem que submeter estejam corretos. Esse documento será processado e dentro de um cronograma que vai ser agendado e você conhecerá, você vem aqui num prazo razoavelmente curto, assinar, receber a documentação e ir para casa. Então, o fato do horário ser limitado não é um problema, porque nós temos uma solução. A solução é um sistema de agendamento prévio, de organização e de elaboração via uma plataforma eletrônica, de maneira que com um prazo bastante restrito de tempo, não demora muito tempo, eu acho que no máximo 2 semanas, se eu estou enganado, posso estar se corrigido, no máximo 2 semanas, você terá agendado para vir assinar, se for o caso, e buscar seu documento. Finalizar a solicitação. A solicitação. Então, quer dizer, o fato do tempo aberto para o público não impacta, não prejudica a sua capacidade de organizar, agendar e vir aqui numa data pré-estabelecida de forma a economizar e maximizar o seu tempo. Mais uma vez, se não estiver funcionando, se tiver uma queixa, o setor consular está aqui à sua disposição, os nomes estão todos disponíveis na plataforma. Aproveito para pedir, se você puder ajudar a divulgar esse mecanismo. Existem inclusive tutoriais acessíveis via nossa plataforma que te orientam sobre como preencher a documentação, como tomar. Ótimo. Muito explicativo, muito claro. Se mesmo assim não tiver conseguido resolver, tiver uma demanda, há um telefone disponível permanentemente para atender. Maravilha. Eu vou colocar todos esses contatos. Tem um link do site da Embaixada que contém todos esses dados. Está no primeiro comentário pinado. Tudo que a gente falar aqui, que tenha referência, que tenha link, vai dar tudo no primeiro comentário lá. Porque aí você pega um pouco da informação aqui, fica curioso ou curiosa e vai para cima e se aprofunda no assunto e mata a dúvida e mata o problema. Então está tudo no primeiro comentário lá. Certo? Marcelo, muito obrigado por essa resposta, porque ela... Apesar de eu já mais ou menos saber a resposta, o pessoal fica, Mário, mas ele só atende ali. Então ficou claro, né? Tem o processo lá no
no e-consular, e aí tem o procedimento. Você agenda, você envia. Eu, por exemplo, quando eu renovei meu passaporte no ano passado, foi uma coisa muito simples. Eu entrei, aí tinha lá tudo que eu tinha que fazer. Pega o envelope, põe o selo, manda de volta. Em dias voltou meu passaporte novo. Aí nessa hora eu peguei o meu passaporte e falei, peraí, por que as pessoas reclamam tanto? Se o meu foi tão simples. Então, assim, é saber a regra do jogo. Se você entendeu a regra do jogo, cumpra a regra que as coisas vão acontecer facilmente. Eu tenho mais uma última pergunta aqui. Pergunta do Almeida Drigo. Há possibilidade de uma embaixada itinerante para ir visitar alguma cidade na Irlanda e resolver solicitações? Perfeito. Olha, isso é um assunto muito importante e eu vou começar dizendo, claro que sim, mas deixa eu explicar um pouco melhor. Existe um número significativo de brasileiros aqui que estão ou irregularmente ou indocumentados, né? O nosso objetivo máximo é que essas questões todas sejam resolvidas. Eu mencionei há pouco tempo a questão de Gort. Lá é a localidade onde há a maior concentração de brasileiros sem documento nenhum, quer dizer, nenhum documento válido. Sim. Essas pessoas vivem sem poder se beneficiar dos sistemas, do serviço de Estado, né, do governo, totalmente, e vivem em condições precárias, até por conta disso. Nós estamos começando, para vocês terem uma ideia, um programa de documentação desses indivíduos. Nós os estamos convidando a vir aqui, na medida do possível, para que eles possam, mesmo com documentos atualizados, antigos, nós temos uma margem de manobra, nós temos uma capacidade de atuação, permitir a eles obter a sua documentação brasileira, estar em dia com as suas obrigações no Brasil, sim, na medida em que eles mantêm vínculos com o Brasil. Isso é importante desse aspecto, mas talvez mais importante para aquelas pessoas que moram e residem aqui é permitir que essas pessoas possam se beneficiar de uma iniciativa do governo irlandês que vai começar em breve, que é um novo programa de regularização. É um programa ambicioso que vai estar aberto, em princípio, a toda a comunidade de estrangeiros que não estejam regularizados aqui. Ou porque não cumpriram as obrigações em matéria de visto, ou porque, como esses brasileiros, alguns que estão aqui há décadas, não têm nenhuma documentação. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é: estejam atentos e participem desse processo aqueles que podem se beneficiar. A Embaixada está à disposição para ajudar vocês, se vocês não têm documentação, para obtê-la. Nós estamos aqui nos empenhando e eu falei com a vice-ministra da Justiça e ela disse: nos mandem as suas sugestões e propostas sobre quais devem ser os critérios, os parâmetros para regularização. E nós vamos mandar. Nós temos uma série de preocupações com esses brasileiros que não têm documentação, nós temos preocupação com brasileiros que, muitos por causa da pandemia, voltaram para o Brasil, mas deixaram a Irlanda em situação irregular, mas têm vínculos aqui, às vezes, de família ou de emprego. E nós queremos que as autoridades aqui entendam essa situação específica. Sim. E que as pessoas já sejam avaliadas na sua candidatura à luz do que elas podem contribuir e já contribuem para a sociedade irlandesa. E não um critério muito frio, que às vezes pode parecer mais justo, mas que às vezes não reflete a realidade. Então, esse é o nosso trabalho. Então, nos ajudem se apresentando aqueles que não têm documentação. E aqueles que estão irregulares, se preparem para participar desse processo. Então, eu queria deixar esse recado muito claro. Eu já fui embaixador em outros países, e um deles foi na Bolívia. E na Bolívia eu fiz exatamente o que nós chamamos de consulado itinerante. Não é embaixada, porque é basicamente para atender demandas consulares. Nós fomos a comunidades, às vezes isoladas, onde havia brasileiros em situação vulnerável, sem documentação, o que prejudica, como aqui, a capacidade de ter acesso aos serviços públicos. Por exemplo, em Gort tem gente que dirige carro escondido. Imagina, aí é pego pela polícia. Ou então brasileiros lá que, houve casos, né? Nascimento. Os pais foram registrar a criança e foram ameaçados de deportação. Então, essas questões podem ser resolvidas. As autoridades irlandesas querem resolver e têm uma atitude bastante aberta. É preciso que nós consigamos, como eu disse, que os critérios mais adequados e que reflitam
a contribuição dessa comunidade brasileira sejam reconhecidos, nós estamos trabalhando para isso, e é preciso que as pessoas se apresentem. E acho que uma coisa que é muito importante ser falada, se você está sem documento, a embaixada não vai te pegar e te levar para a migração. A ideia não é essa. Não é. A ideia é justamente o contrário. Não é chegar, vou na embaixada e falar que eu estou sem documento e os caras vão me deportar. Não, esse não é o papel da embaixada. O papel da embaixada é pegar e direcionar para essa situação, esse programa do governo para registrar e vamos colocar assim uma aspas muito grande aqui, legalizar as pessoas que estão sem documento. Então muita gente deve ficar, não vou lá porque eles vão descobrir que eu estou ilegal. Não importa. Eu já vou fazer aqui uma propaganda minha usando a plataforma sua. Fica à vontade. Nós aqui já temos 18 brasileiros, se eu não me engano, de GORT, que tiveram a sua documentação regularizada, estão em processo de regularização. Ah, que beleza. Eu vou convidar essas pessoas para virem aqui e fazerem um vídeo mais adiante para dizer, olha, eu fui na embaixada, regularizei minha documentação e com isso pude me inscrever no processo de regularização do governo irlandês. É a solução. Eu vou fazer um vídeo para vocês ouvirem da boca dessas pessoas. Eu acho que é isso aí. Tá certo? É isso então, aí. Vamos mostrar, fazer. Assim, ó, estamos fazendo aqui, é assim que faz. E se eu puder participar, pode contar comigo. Acho que a ideia é essa. Marcel, muito obrigado pelo seu tempo, por bater esse papo, por esclarecer muita coisa pro pessoal. Eu, na ideia de sentar e bater um papo, falei assim, não, vai ser uma coisa mais rápida, tal, mas tão carregada de detalhe que, pessoal, se não entendeu alguma coisa que foi falada, assiste de novo. E se não entendeu, manda no comentário, que quem sabe, dependendo do feedback desse vídeo, a gente consegue aumentar ainda essa ideia de integração, de aproximação e, dependendo do feedback, se vocês gostarem e derem um bom review, eles podem me chamar de novo para vir gravar aqui. Já pensou que legal? Então, muito obrigado pelo seu tempo, por vir bater esse papo para o pessoal. E eu já me deixo aberto aqui, conte comigo para tudo que eu puder fazer para colaborar com essa aproximação e com o bem-estar, o progresso da comunidade brasileira, eu gostaria de ser essa ferramenta, então conte comigo. Perfeito. Olha, muito obrigado, Márcio. E é uma satisfação poder falar diretamente com as pessoas. É isso, eu agradeço muito essa oportunidade, é um prazer conversar com vocês. Como eu disse, tendo dúvidas, nos procurem, estamos aqui às suas ordens. Todos os contatos estarão na sua página e tragam suas propostas na área cultural, na área de esporte, suas perguntas na área consular, suas propostas, suas dúvidas sobre questões consulares. Estamos aqui à sua disposição e quem sabe teremos outra oportunidade de conversar. Maravilhoso. Pessoal, prazer. Obrigado por assistir a gente até agora. Dá o seu like aí, o seu like ajuda demais a continuar fazendo esse trabalho. Ficou com alguma dúvida, o comentário está aberto. Me fala o que você pensa, entendeu? Mesmo se você não concordou de alguma coisa, me fala o que você pensa. Vamos estreitar o diálogo, vamos conversar mais, que com certeza a gente chega no bem comum, que é o bem-estar do brasileiro que mora fora. Chegou agora, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Marão na Europa, que eu falo sobre a vida de um brasileiro que mora na Europa. Então se inscreve clicando no botão vermelho aqui embaixo, se você não perde nenhum vídeo. Me siga também no Instagram, siga também a embaixada do Instagram, então os links todos lá no primeiro comentário. E eu volto essa semana ainda com mais um vídeo pra gente trocar essa ideia, então assim, eu vou matar dúvidas e tudo mais. Então me esperem, eu volto. E aquele abraço. Marcel, mais uma vez, muito obrigado. Nada, prazer para todo mundo.